Cara, é incrível como o Baylan e a Shinra, assim, num piscar de olhos, já se tornaram um dos meus personagens favoritos em Star Wars. O Baylan, por razões óbvias, o cara é um excelente combatente, um ótimo duelista, extremamente forte, engraçado. Ele não tem a mesma agilidade do pessoal lá nas prequels, mas ele, pra compensar, você consegue ver nos ataques dele, ele tem uma potência ali, uma força que é gigantesca. E a Shinra também, claro, a sua leal aprendiz. Conflituosa, como a gente vê em algumas cenas. Ela tem um temperamento bem curto, então vai ser interessante ali como é que ela vai desenvolver no lado sombrio. Será que ela vai oscilar pra luz ou será que ela vai cair ainda mais pro lado sombrio? Vai ser muito legal de ver isso. Mas os dois juntos, o mestre e a aprendiz, eles têm uma coisinha em comum muito interessante. Os dois, como a gente sabe, são uma espécie de Jedi sombrios e, consequentemente, os dois são extremamente potentes com o lado sombrio. Ainda assim, a gente percebe que nenhum deles tem os famosos olhos amarelos do Sith, aqueles olhos clássicos que o Palpatine tinha. Uma marca registrada de uma pessoa que tá assim, profundamente no lado sombrio. Então por que os dois não têm esses olhos amarelos? Vou tentar aqui ser o mais breve possível. O Baylan é muito mais fácil da gente responder. Para uma pessoa ter os olhos amarelos do Sith é necessário uma pessoa que tá 100% dedicada ao lado sombrio. Não só como um lado da força, mas uma pessoa que se entregou completamente, de corpo e alma, emocionalmente, totalmente para o lado sombrio. E esse é exatamente o caso de Palpatine. O Palpatine não vê o lado sombrio simplesmente como um lado da força. Ele vê como o lado da força. Aquele pra ele é o lado definitivo da força. Então o Palpatine, tão leal como ele é, ele se entregou completamente para o lado sombrio. Quando uma pessoa se entrega completamente para o lado sombrio, uma das primeiras coisinhas que a gente vê nessa pessoa são as mudanças na aparência física, mudanças externas na pessoa. O primeiro sinalzinho são os olhos amarelos, e aí depois, essa doença que é o lado sombrio, como o Darth Plagueis gostava de chamar, ela se avança ainda mais, altera até mesmo a carne da pessoa, altera os ossos, o corpo da pessoa. Plagueis dizia, ele não aguenta o poder ilimitado que é o lado sombrio. E, consequentemente, como a carne não aguenta, ela começa a se deformar, ela se degenera. No início do treinamento de Palpatine com Darth Plagueis, Palpatine mostrou uma preocupação para o seu mestre. Ele perguntou para ele se um dia ia ficar um velho pálido, deformado, feio fisicamente. E Plagueis foi honesto com ele. Ele vai ficar feio, provavelmente, é muito possível, mas ele também disse pro Palpatine não se preocupar. Apesar dele ficar feio e deformado, o lado sombrio não vai debilitar ele fisicamente. Ou seja, ele só vai ficar feio, ele não vai ficar fraco. No início, Palpatine se preocupava com a sua aparência, mas rapidamente ele percebeu que isso era bobeira, era vaidade. O que realmente importava para ele era o poder ilimitado do lado sombrio. Consequentemente, Palpatine se entregou completamente, de corpo e alma. Agora o caso do Baylan e da Shinra é um pouquinho diferente. O Baylan e a Shinra parecem usar o lado sombrio mais como uma ferramenta para atingir os seus objetivos e não como seu lado preferido na força. Muita gente compara o Baylan com o Conde Dooku, inclusive, o que faz muito sentido. Conde Dooku também, geralmente, não tinha os olhos amarelos do Sith. Em pouquíssimas ocasiões a gente viu os olhos amarelos dele. E o motivo disso é porque os dois, o Baylan e o Conde Dooku, eles são controlados no lado sombrio. Eles usam o lado sombrio como uma ferramenta. Eles não se entregaram completamente. Eles controlam as suas emoções. A gente vê no duelo do Baylan com a Ahsoka, o Baylan tá sempre em controle. Ele somente se entrega pro lado sombrio quando é realmente necessário. E ainda assim, isso é em momentos esporádicos. Na minha opinião, a Shinra é muito mais provável a ter os olhos amarelos do Sith do que o seu mestre Baylan. A única razão que a Shinra não tem os olhos amarelos é porque o seu mestre Baylan tá constantemente controlando a Shinra. Quando ela libera o lado sombrio demais, a gente viu quando ela sufocou a Sabine, o mestre dela sempre tá em controle. Ele sempre tá direcionando a Shinra a também aprender o controle. Mas é isso que faz os dois ser interessante, né? Apesar dele estar no lado sombrio, os dois conseguem se controlar. É como se eles fossem Jedi cinzentos. Eles usam o lado sombrio quando precisam e não usam quando não precisam. É simplesmente uma ferramenta para eles, mas deixa aí nos comentários. Você gostaria que os dois fossem completamente no lado sombrio? Ou você prefere essa pegada mais Conde Dooku, mais cinza? E se você gostou do vídeo, cuidado com o lado sombrio, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não consagramos mestres Jedi.